Estamos aqui de volta, né, com a candidata agora, a vereadora Natália Vieira. E inicialmente queria agradecer sua presença, Natália, e dizer que estamos muito felizes de estar aqui com você, né? Foi muito esperada essa entrevista, inclusive não deu certo na primeira vez. Sim. E agora deu certo. E eu queria inicialmente lhe pedir para que você se apresentasse. Eu sei que muita gente lhe conhece, mas essa é a oportunidade que você tem de se apresentar para quem não lhe conhece. Meu nome é Natália Vieira, eu sou professora, educadora. Algumas pessoas me perguntam por que eu falo professora e educadora, porque são coisas distintas. Sou protetora e ativista da causa animal também, tenho 33 anos de idade, moro em Camaçari desde os 6 meses e me sinto uma camaçariense como todos, porque eu fiz parte da história dessa cidade, sei de todas as dificuldades que a gente enfrenta. E tudo que se passa em Camaçari, eu tenho um pouco de ciência. Eu não vou dizer de tudo, porque ninguém tem como saber de tudo. Estudei em escola pública uma vida inteira. O meu ensino médio foi no colégio modelo. Depois voltei como estagiária, fui professora lá até 2016. Hoje atuo na rede particular. Sou professora da rede particular. Bom, ok. Tá aí, vocês agora já têm um quadro, né, das atividades, da vida da professora. E eu queria lhe perguntar, professora candidata, né? Professora candidata, o que motivou a senhora, além, a gente sabe que a senhora tem uma luta constante na questão dos animais, mas o que motivou a senhora, né? Nós vamos daqui a pouco falar sobre essa questão dos animais, mas fora isso, o que lhe motivou a ser candidata? Qual a motivação para a senhora colocar seu nome à disposição da comunidade de Camaçari para ser avaliada? Eu não tenho como fugir dos animais, porque o que me motivou a entrar na vida pública, assim, na política, foi realmente os animais. Por quê? Minha família, eu faço parte de uma família de protetores, na qual sempre exercemos a proteção animal, mas de forma individual. Minha mãe sempre resgatou animais de rua, eu também, o que é chamado hoje de protetores individuais, sem publicar nada nas redes sociais, enfim. Só que chegou um tempo que a gente teve a necessidade de ajudar mais esses animais. Mas iríamos ajudar de que forma, se somos pessoas simples? Através das políticas públicas. E foi aí que eu comecei a procurar vereadores, inclusive em 2018 eu apoiei uma pessoa para o pleito de deputado. A gente conseguiu algumas conquistas na época, só que ele não foi eleito e a parceria cessou. E foi a partir daí que a gente teve a necessidade de colocar, ou tentar colocar agora, mas iremos ter, com fé em Deus, um candidato da causa animal dentro da Câmara. Por quê? Hoje, as políticas públicas em relação aos animais ainda não são suficientes para que a gente venha, por exemplo, diminuir o número de animais de rua, tá? Então, assim, a gente precisa de políticas públicas para os animais. Por ser professora, eu entendo que ela está intimamente ligada à questão da educação e à saúde pública. Eu não tenho como falar dos animais sem falar de saúde pública, até porque os animais, eles são vetores de doenças, entende? Então, é uma questão de saúde pública, é uma questão também de educação. Se eu tenho uma cidade com uma educação elevada, esses cidadãos serão conscientes e automaticamente teremos menos maus-tratos, menos animais na rua, dentre outras coisas. Então, assim, a proteção animal está intimamente ligada também com saúde pública e com a educação. E é claro que, quanto vereadora eleita, eu não vou fazer apenas pelos animais, apenas pela educação e apenas pela saúde pública. Até porque o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar o executivo que faça as ações e tudo que for de bem comum para a sociedade, pode ter certeza que eu levarei e lutarei para que o projeto saia. Ok. Natália, a gente percebe, vê ao longo da história do Brasil e a história recente, a questão da corrupção, a questão, os problemas políticos que estão também envolvidos nessa questão que a senhora colocou, da educação do cidadão, tudo passa pela educação. Então, eu queria que a senhora fizesse assim, um breve relato do que a senhora acha do discreto, porque a gente vê que muita gente diz, eu não quero votar mais ninguém, não quero votar, não voto para presidente, nem para prefeito, nem para vereador. Então, há um certo discreto com a classe política. Como a senhora vê essa situação?
Eu percebo isso também quando eu ando por aí, né? Esse descrédito com a classe política. Mas assim, talvez os vereadores que já estão aí eleitos, por ter muitos mandatos, 1, 2, 3, 4 mandatos, e muitas vezes eles esquecem as suas promessas e não cumprem, né, o que eles prometeram para a população, e eles acabam sendo reeleitos, eles pensam assim, para que eu vou fazer? Se a população não me cobra, se eu acabo sendo reeleito. Eu acho também, né, eu posso até alguém ficar magoado comigo, mas eu acho que para a mudança começar, tem que começar em nós. Porque muitas pessoas pregam a renovação, mas chega na urna, acaba votando nos mesmos. Ou dizem estar insatisfeitos, mas quando a gente entra numa casa, o que é que você vai me dar para votar em você? Né? Então, assim, eles acabam, às vezes, pedindo a velha política, mas querem, de uma certa maneira, a renovação. Então, assim, primeiro o eleitor tem que mudar a sua postura, o seu posicionamento. Eu sei que está difícil para todo mundo, a gente está vivendo um momento de pandemia, a necessidade está aí, mas para a gente exigir uma renovação, né, que a gente está cansado, desacreditado, a gente precisa primeiramente mudar. Os políticos, por sua vez, eles acabam não mudando a postura, porque é aquilo, como eu já disse, eles estão habituados àquele, vamos dizer, plataforma de campanha e acabam sendo reeleitos. Mas eu percebo realmente que está tendo uma mudança na mentalidade da população camaçariense, como de todo o Brasil. As pessoas agora já não estão mais se vendendo, né, por qualquer coisa, por uma cesta básica, seja lá o que for. E eu acho isso muito importante. Eu sei que a educação está atrelada a isso. Apesar de ser professora de língua portuguesa, já ensinei filosofia. E sempre a gente entrava nesses debates. E eu sempre tentava esclarecer a população da importância. Porque, assim, quem elege e quem paga o salário do vereador somos nós, os eleitores. Então, a gente tem que cobrar. A população, por mais que as pessoas falam assim, eu odeio política, eu não gosto de política, a gente tem que passar a gostar. Porque é através da política que nós vamos ter um retorno, né, do poder público e uma qualidade de vida. Agora, a gente tem que saber cobrar. Não cobrar apenas para si, mas para um bem comum. Por exemplo, eu moro, sei lá, no Limoeiro. Eu vou atrás do vereador, eu vou atrás do prefeito, seja lá de quem for, cobrar algo que seja bom para a comunidade, não apenas para o eu. Então, assim, através disso, a gente vai precisar mudar o nosso posicionamento. E eu tenho certeza que com uma renovação na Câmara, a gente vai ter uma Camaçari melhor. E se aquele que você votou, que se dizia renovação, não foi renovação, na próxima eleição, não vote nele, vote em outro, até que os políticos entendam que a população está esclarecida e não está mais besta. Aí sim teremos políticos novos e políticas públicas renovadas. Bom, falando em vereador, nós recebemos aqui, ontem eu recebi uma mensagem, até no meu WhatsApp privado, de uma pessoa dizendo que queria fazer uma pergunta, que eu colocasse essa pergunta, né, e eu vou colocar para a senhora, porque eu acho que é importante, sim, e é o momento, né, da senhora colocar justamente seu pensamento. Esse é o momento de mostrar justamente para que a senhora veio, como a gente costuma dizer. Sim. Então, a pergunta era, a senhora acha que o salário, a remuneração do vereador em Camaçari, ela é uma remuneração alta, o valor, e se o número de vereadores, a pessoa diz que acha que o número de deputados, o número de vereadores é muito grande, isso causa uma despesa muito grande para a prefeitura, no caso, que faz os repasses. Sim. O que a senhora acha dessa questão da remuneração do vereador e do número de vereadores, número de cadeiras? Eu acho sim que poderia ter uma redução, inclusive eu não tenho problema nenhum a questão do meu salário, até porque eleita eu não estou lá por uma questão de benefício próprio, porque, né, tem gente que infelizmente assim, quer ser vereador para melhorar a qualidade de vida, pensando só no eu, às vezes tem um salário, sei lá, de R$2.000, quer passar a ganhar 12, eu não tenho problema nenhum. Inclusive, um dos meus projetos, né, na verdade é um compromisso público registrado em cartório, eu vou doar 25% do meu salário para a proteção animal. Ou seja, 25% do meu salário será doado para eventos da proteção animal ou para instituições de proteção animal que façam o trabalho. Aí algumas pessoas podem me perguntar por que pelos animais e não pela população. Primeiro, que quando eu cuido de um animal, eu estou cuidando da população, porque o animal ele é um transmissor, às vezes, de zoonoses, né? Doenças que ele podem levar
para os humanos. Segundo, que a gente já tem em Camaçari outros vereadores que dizem cuidar das pessoas. Então, assim, a gente não tem ninguém, não temos ainda, teremos, mas ainda não temos grandes projetos e políticas públicas para os animais. Por isso, eu escolhi destinar esse valor. Então, assim, em termos de salário, eu sou bem tranquila. Acho, sim, que pode ter uma redução de custo. Eu acho, inclusive, que os benefícios que se é dado aos vereadores, tá? Auxílio gasolina, verba de gabinete, poderiam ser menores, sim. Entendeu? Eu não vou dizer aqui valores, até porque eu não tem como, tem vereadores que é totalmente contra. Eu não vou entrar nesse embate, mas eu concordo sim com essa redução, eu concordo que poderia ser menor. Inclusive também, caso eleita, eu terei um portal da transparência do meu gabinete. Como é que funciona esse portal? Você, meu eleitor ou não, saberá como eu vou gastar o meu dinheiro. Eu tenho hoje R$80 mil de gabinete, né? Talvez não vá diminuir. Vocês saberão onde e como eu estou gastando esse dinheiro. Porque, assim, o que às vezes acontece, uma má administração. Ninguém sabe como é que esses vereadores estão gastando. E quem não deve, não teme. Então, eu terei esse portal da transparência para que meu eleitor e todo o povo camaçariense, independente se votou em mim ou não, saiba onde eu estou gastando mensalmente a verba de gabinete. Ok. Tá aí compromisso, né, da candidata, a vereadora Natália, de deixar 25%, que eu fiz uma conta aqui rapidinha, daria mais ou menos, né? Quase R$3 mil. Nessa faixa de R$3 mil seria para poder, né, cuidar dos animais. Importante isso, colocar isso aqui, porque a gente realmente quer entender quem é que tem projeto, quem é que pensa na comunidade, quem é que realmente está pensando no social, na sociedade, e não em si, porque esse é um dos grandes problemas da nossa política, que os nossos representantes eles querem fazer da legislatura do pleito o caminho de emprego, né? Uma forma de melhorar de vida. E isso é claro, a gente tem que dizer isso claramente, como a candidata falou. Ela não está lá para isso, ela tem uma causa. Então, a gente fica muito feliz que a senhora coloque isso. É a primeira pessoa aqui que coloca parte do seu salário para uma causa. Acho isso muito importante. Bom, mas falando nisso, eu queria lhe perguntar agora, lhe fazer uma pergunta assim, muito direta, como se a senhora estivesse conversando com o eleitor. Vamos imaginar que a senhora esteja na rua e alguém diga assim, a senhora Natália, candidata a vereadora? Sim. E lhe perguntasse por que eu vou votar na senhora. Me dê agora aí motivos rapidinho de por que eu vou votar na senhora. O que a senhora diria? Fosse pego de surpresa. Primeiro, precisamos de renovação na Câmara de Vereadores de Camaçari. Agora, a renovação de postura, não de nomes, tá? Porque tem muita gente que se prega a ser renovação, mas tem as mesmas posturas, ou já foram militantes de certos vereadores, que o nome é novo, mas a postura é velha. Então, pesquisem um vereador que seja realmente renovação, postura, não só de nome. Então, precisamos renovar. Segundo, porque a gente precisa também, eu não estou fazendo aqui, pegando a questão só do empoderamento, não. Né? Mas a gente precisa de mulheres, sim, na política, a gente precisa de políticas públicas para as mulheres que hoje a gente não tem. E só quem vai pensar na mulher como realmente se deve é uma mulher. Né? Porque o homem, por mais que ele fale que vai fazer, ele não sente as nossas dores. Também porque eu tenho projetos desde a proteção animal, educação, mobilidade urbana, moradia, né? Tenho projetos de renovação não só em palavras, mas como eu já disse aí, o portal da transparência, irei doar uma parte do meu salário, né? Das minhas... Seus proventos, né? Dos meus proventos para proteção animal. Tem um projeto para a saúde, desde melhorar os postos de saúde, a questão da regulação, porque a gente vê muita dificuldade em relação a isso. Saúde para a mulher, a gente precisa de políticas públicas para as mulheres. Proteção animal, não preciso nem falar. Tenho desde tirar as carroças, mas sem tirar o emprego do carroceiro, tá, gente? Porque quando eu falo isso, as pessoas às vezes tentam manipular a minha fala, dizendo que eu quero acabar com o emprego do carroceiro. Não, eu quero substituir pelo cavalo lata. Pesquisem sobre isso. Ou seja, a tração vai ser motorizada, atrás vai ser tipo uma lataria. A gente não tira o emprego do carroceiro e acaba com a questão dos maus tratos. Uma clínica de atendimento para esses animais de forma gratuita, tá? Medicamentos para esses animais a baixo custo, que a gente sabe o quanto é caro. Um local de recolhimento que
pegue, cuide, castre e coloque para adoção, chipar esses animais, um advogado da causa animal, educação, tenho mais projetos da causa animal, mas não vou ficar aqui falando todos. Educação, escola de ensino integral, onde a criança de manhã estude, de tarde ela tem um reforço escolar, uma atividade extracurricular. Para quê? Para que essa criança fique o dia todo com atividades escolares e também uma recreação, porque às vezes ela tem uma família desestruturada ou mora num bairro onde ela pode ter muito contato com a criminalidade, então ela vai passar menos tempo ou na família desestruturada, ou com, vamos dizer assim, com essa janela, essa porta da criminalidade. E também, com uma educação de qualidade, eu sei que ela vai ter um futuro promissor. Então, aumentar o número de creches e escolas, porque a gente sabe que alguns bairros, né, que Camaçari é muito grande, ainda não tem. A gente precisa também cursos profissionalizantes, desde um curso de mecânica até um curso de pedreiro, porque às vezes a pessoa não tem uma escolaridade, mas ela tem uma profissão, mas não tem um certificado, né? Então, assim, são vários projetos. Eu não vou falar aqui todos para não tomar seu tempo, porque eu sei que você tem mais perguntas, mas quer conhecer os meus projetos? Me segue nas redes sociais. Natália sem H, Vieira, oficial com 2 L's. Ó, não é brinquedo não, viu? A mulher está preparada. E ela emenda um assunto com o outro e depois vai para a rede social para você pesquisar. Então, se você encontrar ela na rua, cuidado que você vai acabar votando nela. Bom, a gente fica muito feliz e aqui, Natália, a gente costuma fazer isso de uma forma muito tranquila, sabe? É um bate-papo. É justamente isso que a gente quer passar para o público, né? E eu quero aproveitar e fazer como você fez também, nos assista todo dia, meio-dia. Vender nosso peixe também, né? E passe o nosso link, porque aqui a gente trabalha sério. Eu divulguei na minha lista de transmissão, pedi pra galera assistir. Talvez não assista agora, porque pegou em cima, mas eu vou pedir, inclusive, que eles deem uma olhada, sigam, porque a gente precisa valorizar os programas locais, comércio. Eu sou a favor de tudo que seja de Camaçari, a gente tem que valorizar. Muito bem. Nada de fora. É outro ponto positivo que a gente realmente, né, está vendo aqui, e a gente queria continuar ali falando do programa, que a gente aqui, a gente é imparcial. Aqui todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. O nosso programa não tem apego a nada nem ninguém, nem politicamente nem financeira. E a gente não quer, porque a gente quer continuar com o programa assim. E é isso que nos traz credibilidade, e cada dia que passa a gente está muito melhor no cenário de Camaçari. E é importante, porque assim, tem rádios, né, e programas que eu já entrei quando eu não era candidata, ou quando eles achavam que eu ia ser candidata da oposição. Agora que eu estou candidata do lado da atual gestão, eu não tenho vez mais. Isso não existe. E ainda, às vezes, pegam uma panelinha, um grupo para difamar. Então, assim, temos que ser profissionais, até porque a política passa, né? Mas a amizade, a convivência fica. Eu prego muito isso, porque ninguém deve estar aí não vai ser a palavra. Denegrir. Isso, denegrindo a imagem do outro, obrigada. Às vezes, proliferando informações erradas, falácias, intrigas, porque a política vai passar. Mas a convivência diária é para sempre. E assim, Deus não quer nada disso, gente. Ok. Bom, a gente quer continuar falando e eu queria lhe perguntar agora uma questão importante, não é? Que é uma breve avaliação da administração atual. Queria que a senhora fizesse uma breve uma avaliação da administração do prefeito Antônio Elinaldo. Há coisas que precisam sim ser melhoradas, o próprio prefeito reconhece isso. Mas eu gostaria de deixar uma reflexão aqui para vocês, que os opositores, às vezes, pegam as informações, distorcem, né, usam de má fé mesmo, para queimar um trabalho. O prefeito Elinaldo primeiro encontrou a cidade um pouco, eu vou dizer um pouco, para não dizer totalmente, né, destruída. Todo mundo sabe como a antiga gestão deixou. Ele também teve um processo de uma crise mundial que tem um impacto não só no Brasil, mas também em Camaçari, e agora uma pandemia. Então, assim, a gestão de Elinaldo não foi fácil, tá? Teve outros candidatos em outros mandatos que eram a Camaçari bem diferente economicamente, né? Então não se tem comparação. E assim, há de convir que o prefeito, principalmente no momento da pandemia, ele mostrou para que veio. Camaçari foi uma das poucas cidades, ou melhor, tirando Salvador,
a única aqui da região metropolitana que teve um centro de combate ao Covid. Né? A UTI lá, tudo bonitinho, organizado, aquele centro de combate ao Covid. Tem coisas que poderiam ter feito de outra forma? Poderia. Nada é perfeito. Ninguém é perfeito. A gente sempre tem o que melhorar. Né? Deu assistência à população, talvez não chegou a todos, mas ele fez o melhor, principalmente nesse momento de pandemia. A gente tem aí trabalhos que mesmo com esse momento de pandemia que estão sendo terminados, creches, escolas, muitos perguntam assim, mas com tanta questão da pandemia estão aí inaugurando, porque eram ações que tinham começado antes, não foi pós. Então o trabalho foi dado continuidade e agora está sendo liberado, né? Então assim, a educação precisa melhorar? Precisa. A saúde precisa melhorar? Precisa, né? Mas eu, pelo menos, eu não tenho plano de saúde, eu vou na UPA da Gleba, nunca tive problema. E não é porque, dou carteirada não, até porque eu não sou ninguém. Eu sou apenas uma candidata, né, a vereadora, não sou vereadora. Então, assim, a saúde precisa melhorar? Precisa. Mas teve a farmácia 24 horas que ele liberou, que foi extremamente importante, a gente sabe o quanto é importante. Quem aqui não ia para a UPA meia-noite e saía com a receita, e agora? Como é que eu pego o remédio? Eu não tenho dinheiro. Tem a farmácia lá 24 horas, teve outras unidades que foram liberadas, então assim, melhorou a saúde. Precisa melhorar? Precisa. Então assim, de maneira geral, por tudo que foi se passado na questão econômica, não só de Camaçari, do Brasil, a atual gestão tem feito um bom mandato sim, e se Deus quiser vai continuar. Ok. Bom, eu queria fazer uma última pergunta para a senhora e essa pergunta a senhora já aproveita e faz suas considerações finais, que nosso tempo já está acabando. E eu queria lhe perguntar quais são as suas expectativas, né, da urna, da sua votação. Eu não gosto de falar porcentagem nem quantidade de votos, porque eu acho que a política é uma caixinha de surpresa, certo? Às vezes aquela pessoa que aperta a sua mão, ela está ali apertando, mas não vai votar em você. E às vezes aquela pessoa que nunca lhe viu, lhe dá a credibilidade do voto. Eu sei e afirmo que o nosso trabalho é de formiguinha, tem crescido, a gente tem um trabalho de anos, tá? Que isso é muito importante. Tem candidatos que se você for na rede social, o projeto dele, eu faço pelo povo, eu faço pelo social. Mas dê uma olhada, postou meio mundo de foto, mas vai lá no final, trabalho de 2019 para cá. Então, assim, nosso projeto é de uma vida. E quem nos conhece sabe que, se quanto militante eu já provi, já fiz, imagine eleita. Eleita eu vou estar com aquela, né, de forma metafórica aqui, com a bendita caneta na mão. E com a caneta na mão eu vou poder cobrar muito mais ao executivo que faça ações para o bem-estar do povo de Camaçari. Então, assim, a expectativa é boa, com fé em Deus serei eleita, mas eu não vou aqui falar em porcentagem, em número, porque eu acho que assim, não tem como saber. Só um vereador de mandato que ele já teve aí, 2.000 votos, e ele percebe se teve uma queda ou se teve aí uma melhora. Eu acho que é muita pretensão de um candidato falar se vai ter 1.000, 2.000. Eu sei que o trabalho está forte, com fé em Deus vamos vencer, mas eu não quero aqui falar números. Tá? Ok. Mas quando a gente falou da expectativa, é justamente não numérica, mas de uma possível vitória. Eu sou muito confiante, assim, nas minhas redes sociais, por exemplo, tem pessoas que falam que vão votar em mim que eu nunca vi. Alguns pela causa animal, outros pela educação. Os bairros por onde eu passo, eu sou muito bem recebida, né? Mas aquela coisa, às vezes a urna é que vai dizer, mas as expectativas são boas e tenho certeza que serei eleita. Bom, a gente quer agradecer muito a Natália aqui pela participação dela. Foi um bate-papo muito bom e muito proveitoso, né? Ela tem muita informação, isso prova que realmente o trabalho dela não é um trabalho eleitoral, só é um trabalho de vida, ela vive isso no seu dia a dia e a gente percebe quando a pessoa conhece, é quando vive. Né? Eu sempre digo assim, a gente não defende aquilo que não acredita. Então, eu só defendo aquilo que eu acredito. Então, eu percebo que Natália, ela acredita nesse processo que ela vive, né, cuidando dos animais, e foi muito importante. Acho que foi muito esclarecedor para quem queria ouvir você. Eu tenho pessoas que são ligadas a mim, que queriam lhe conhecer e ouvir você, porque são pessoas que têm esse trato com o animal, entendeu? E eu queria aproveitar que você colocasse a informação para castrar os animais que você me falou. A Prefeitura de Camaçari liberou as castrações, tá? O poder público.
E assim, tem um link na internet, se não falha a memória, está no site da Prefeitura ou da CESAL, não me recordo agora, tá? Mas acredito, se você botar assim, castrações gratuitas em Camaçari, como se cadastrar nas castrações da Prefeitura Municipal de Camaçari 2020, você acha? Você precisa ter RG, CPF, cartão do SUS do proprietário ou de quem vai levar, se for um animal de rua. O animal precisa estar vacinado. Algumas pessoas questionam, mas não estava tendo vacina. Realmente, porque o governo do estado não tinha repassado, mas já repassou, já está tendo vacina em alguns pontos de Camaçari. Cartão de vacina do animal. Você se cadastra, vai ser realizado com sucesso e aí é só esperar que eles vão chamar. Inclusive, as primeiras castrações já foram iniciadas agora no mês de agosto, tá? Quero aproveitar também, agradecer a oportunidade, o espaço. Quero agradecer também a Deus por ter me dado força de ter chegado até aqui, porque não é fácil, gente, não é fácil. Às vezes a gente chega, você já foi candidato, sabe disso, a gente chega em casa, meu Deus, dá-me força para continuar nessa luta, mas eu tenho certeza que a vitória é certa. Quero agradecer à minha família, aos meus apoiadores, aos protetores, aos simpatizantes da causa, àqueles que não são da causa, mas que acreditam nos nossos projetos como educação, saúde, moradia, etc. E quero dizer que eu sou apenas uma representante, mas quem me leva e quem vai me fazer vitoriosa é vocês. Eu conto com o apoio e o voto de cada um de vocês. Pronto, aí acabou de pedir o voto, é isso aí. Eu já ia lhe falar, tá na hora de pedir o voto. Bom, gente, boa tarde, muito obrigado pela audiência e um abraço a todos.